Agora, no final de semana, eu atualizei a apresentação de negócios da iGreen com todas essas promoções, com todas, né, com todos os slides e tudo mais, enfim, as regras de estado, enfim, né, tudo que é referente a junho. E aqui está, né, um QR Code ali, eu mandei nos grupos também o arquivo, você pode baixar, é um arquivo grande, então você não vai conseguir baixar no celular, tá? Depois você tem que baixar, transformar ele, eu quero ter ele no celular, você tem que transformar ele no PDF e aí comprimir esse PDF para você ter ele no celular, mas pelo PowerPoint ele está bem grande, tá? Com mais de 1 GB. Então, eu gostaria muito, te oriento que você baixe essa apresentação. Por quê? Porque na apresentação vão ter algumas telas que vão ajudar você no fechamento do teu cliente, tá? Então, do teu licenciado, no caso, né, barra cliente, né? Uma das telas, inclusive, que eu atualizei, né, que eu gosto, peguei um pedacinho, sabe por quê? Porque na apresentação oficial da iGreen não tem essa tela aqui. E aí eu gosto de montar para ficar bem claro, enfim, né, eu gosto dessa didática. Então, por exemplo, aqui no Conexão Green, tem um passo a passo explicando de como é que funciona o Conexão Green para o cliente. É importante você saber disso, é importante o cliente saber também. Então, agora, né, não vai lá no WhatsApp para o cliente assinar, vai no próprio aplicativo. Ele já faz na sequência o aceite dos termos e a assinatura do contrato. Então, isso daqui também está muito, muito, muito legal. É outra inovação. Uma outra inovação que a Green lançou, a gente estendeu aí a questão do boleto único para mais estados, né? E aí, em vários estados, o boleto ele é diferente, tá? Eu estou te dando um exemplo de um boleto de uma das nossas operações, que é uma operação da Green com a Topping, e como é que esse boleto vem. Então, só para você entender como é que o boleto vem para o cliente quando é um boleto único. Esse é o boleto que o cliente recebe, ok? Então, tá aí, né, um exemplo de boleto. Bônus extra de 50%. E aí aqui é onde eu quero começar a bater na tecla de que a gente nunca operou com uma promoção tão agressiva como essa. E aí eu posso falar com propriedade. Cara, se a gente nunca operou com 50%, a gente está vivendo o melhor momento para você desenvolver o negócio da Green. Porque há 2 anos, só para vocês entenderem, em agosto de 2023, muita gente aqui nem estava no negócio, a Green, pela primeira vez, lançou uma promoção na empresa. Ela nunca, presta atenção, ela nunca tinha lançado, até agosto de 2023, uma promoção de captação de clientes. Nunca tinha lançado. E aí, em agosto, ela lançou. Ela falou, pessoal, quem captar 100 clientes, quem ficar em primeiro lugar no ranking para captação de clientes no Conexão Green, vai ganhar uma viagem de cruzeiro. E aí, naquele mês, tiveram, se não me engano, 3 pessoas que colocaram mais de 100 clientes. Só que só uma levou a viagem de cruzeiro. E aí, no segundo mês, ela falou, vamos fazer o seguinte, todo mundo que conectar 100 clientes vai ganhar um cruzeiro. E aí, nós tivemos de novo 3 pessoas conectando 100 clientes. E as 3 dessa vez ganharam a viagem de cruzeiro. E aí, no outro mês, ela foi melhorando as promoções. E de lá para cá, a Green só vem melhorando as promoções. E aí, num dado momento, a gente pagava lá, se você conectar dois clientes, você vai ganhar lá tantos reais. Se você conectar 5, vai ganhar tanto. E depois a gente começou a pagar sobre percentual, pagando mais ainda. E depois a gente começou a pagar, né, sei lá, 20%, aí 40%, agora a gente está pagando 50%. E eu olho tudo isso e eu falo, caraca, meu Deus, a Green, se continuar desse jeito, né, nos próximos 1 ano vai estar pagando 100% da fatura do cliente e vai estar dando o cruzeiro para quem colocar 50 clientes. Né, isso é irracional, assim, o tanto de dinheiro que a empresa está botando dentro do negócio. Então, o fato é, cara, a gente tá evoluindo. Se você não está aqui o tempo que eu estou, eu preciso te passar isso. A sensação de que, cara, o progresso ele é constante. Ele tem acontecido mês a mês, ano após ano. Né? Isso tem sido muito, muito, muito exponencial para a gente, muito especial. E agora a gente está literalmente vivendo algo que nunca existiu. Pô, pagar 50% quando você capta 50 clientes nesses estados aqui, isso daqui é muito forte. Tá? Então, lembrando que essa promoção é válida para esses estados. Ah, Felipe, eu estou aqui no Espírito Santo e ainda não tenho uma promoção aqui assim para mim. Cara, nossa, que chato. Eu entendo você, e obviamente é muito melhor ter uma promoção do que não ter. Mas deixa eu te falar, há 1 ano atrás, eu vou repetir, há 1 ano atrás as promoções eram só para Minas Gerais. Quem está aí há mais de 1 ano sabe disso. Não tinha promoção para nenhum outro estado que não fosse Minas Gerais. Olha a quantidade de estados que a gente está em operação agora com promoções. E nos próximos meses, a tendência é que a gente abrace todos os demais estados que a gente ainda não abraçou. Mas calma, continue plantando, continue plantando. Eu vou voltar, deixa eu pegar um gancho até para falar sobre aquelas prospecções que eu fiz hoje. Presta atenção no que eu te falei ali. Cara, hoje eu estava mandando mensagens para pessoas que eu falei com elas há 2 anos. 2 anos. E sabe o que acontece? Se eu tivesse parado de fazer iGreen, eu não ia ter a oportunidade de fazer follow-up com essas pessoas. E sabe o que é mais incrível? É que depois de 2 anos, hoje eu vou prospectar essas pessoas e eu falo, cara, deixa eu te falar, olha o que aconteceu nesses 2 anos. Né? Eu chamei quando eu estava começando o negócio, 2 anos depois, eu estou fazendo mais de 100 mil por mês e eu ganhei um carro da empresa. E eu tenho 3 viagens por ano, já para o ano que vem, já completei as 3. Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso? Que há 3 anos eu era um cara que estava
quase 3 anos sem fazer viagem, porque eu estava ali na minha empresa tradicional, né? Eu estava vivendo, né, um estilo de vida do empresário tradicional, sem fazer viagem nenhuma, né? Não sobrava dinheiro, o que sobrava voltava todo para a empresa. Enfim, né, você trabalhando todo dia para ver se melhorava a margem da empresa, aquela loucura toda, rotina de escritório e tal. E aí, pô, falei, cara, vou me dar uma oportunidade, vou abraçar esse negócio, vou construir com intensidade. 2 anos depois, eu estou vivendo algo mágico. É especial o que eu estou vivendo, é muito especial o que eu estou vivendo. Não é nada perto do que eu acredito que eu vou viver, mas é muito especial. E aí, é, só que eu tenho essa história para contar, sabe por quê? Porque depois de 2 anos eu permaneci plantando mês a mês. Ponto final. E sabe o que vai acontecer com você? A mesma coisa. Vão ter pessoas que você, daqui 2 anos, você vai falar com ela, cara, você lembra quando eu comecei no negócio, que eu conversei contigo? Pois é, cara, a gente está vivendo um momento muito bom, vamos construir esse negócio. Olha só, nesses 2 anos eu ganhei uma viagem de cruzeiro, eu ganhei uma viagem de cruzeiro, uma viagem para o Caribe, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, cara, eu fiz 50 mil no negócio, eu fiz 100 mil, o que você fez? Né, de renda ao longo desse ano, desses 2 anos. Entende? Essa é a mágica, né? No meu caso, eu fiz 1.600.000. Né? Imagina, eu nem coloquei isso, né? Imagina eu falando isso com as pessoas, pô, 2 anos eu tava te chamando no negócio. De lá para cá, fiz 1.600.000 reais a mais no negócio que eu faço como um dos meus negócios. Cara, o que você fez, né, de renda a mais? Então, cada um vai ter sua história, cada um vai contar sua história de impacto, né? Essa é a minha história. Então, o fato é, né, a gente precisa bater nessas teclas, a gente precisa ser firme com as pessoas. Cara, não dá pra, sabe, a pessoa falar, mas eu não sei, tipo, cara, putz, tá de sacanagem comigo, pô. Como assim? Não tem um negócio que faça mais sentido para você do que esse. Então, 50 clientes, 50%. Olha isso daqui. O que eu estou falando cara, você vai. Isso aqui eu faço na apresentação de negócios. Isso daqui é uma conta que você tem que fazer na sua apresentação de negócios. Para todo mundo que você vai falar sobre essa oportunidade de negócios, se você não fez essa conta aqui, você não deu plano, esquece. Seu plano foi em vão. Porque você não mostrou para a pessoa o que ela precisa fazer. Porque quando uma pessoa está vendo a apresentação, ela precisa entender o que é o negócio, quanto que eu posso ganhar e o que eu preciso fazer. O que é o negócio, quanto que eu preciso ganhar e o que eu preciso fazer. Ela precisa dessas 3 respostas. E aí, se você só fala o que é o negócio, não explica, né, o quanto ela pode ganhar e o que ela precisa fazer, cara, não tem como, você não vai conseguir ter uma taxa de conversão significativa. Então, aqui, você vai ter, né, por exemplo, cara, se você inicia, traz 50 clientes, cada um desses clientes, eles têm uma média de 250 kW. Isso é uma média baixa, porque a gente sabe que vai ter clientes aí que vão ter médias mais altas. Mas 250 kW é a média bem real, tá? A média da iGreen é maior do que 250, tá? A média da iGreen é maior, mas eu coloquei 250. Essa pessoa, ela capta 12.500 kW, a 50% são 6.250 reais. A conta não é exatamente essa, porque depende do valor do kilowatt, lembrando disso, tá? Mas essa é uma conta aproximada, né? Talvez vai ser 5.500, talvez vai ser 5.700, 5.750, enfim, 6. Vai depender do valor do kilowatt ali. Mas o fato cara, você tem noção que dá para você, com 50 clientes, fazer 6.000 reais nesse negócio? 50 clientes, 6.000 reais. E qualquer pessoa que está nessa live aqui hoje pode sair dessa live e falar, cara, eu vou captar 50 clientes esse mês. Eu vou captar 50 clientes esse mês. E botar 6.000 reais no bolso. Você tem noção disso? Cara, isso é muito forte. Isso não existe. Né? É um negócio que você não vai vender para as pessoas, você vai dar desconto para as pessoas. Um negócio que depois que você construir essa renda aqui, você vai receber sobre esses 50 clientes todos os meses, porque é um serviço essencial que a pessoa, né, ela vai utilizar daqui para as próximas décadas, que não tem motivo do porquê ela cancelar, já que ela tem um benefício, um desconto, economia. E mais do que economia na conta de energia, ela tem desconto, economia em mais de 30 mil estabelecimentos. Então, cara, é isso. Não tem como. Sabe, quando eu sento com a pessoa hoje, eu falo isso aqui, a pessoa fala, eu vou pensar, eu falo, cara, não é possível. Vamos voltar, deixa eu te explicar de novo, porque não tem lógica, você não deve ter entendido. Não tem lógica. Eu vou ter que explicar de novo. Tem alguma parte que eu não me fiz claro. Não tem lógica. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas, quando eu estou conversando com elas, presta atenção, tá? Quando eu começo uma apresentação de negócios, eu sempre falo assim com a pessoa, né? Eu faço o que a gente chama de perguntas qualificatórias. Então, isso depende bastante do nível de consciência da pessoa com relação ao que eu vou falar com ela. Tem pessoas que já sabem, que vão ouvir sobre a Green, que a Green funciona assim, funciona assado. Tem pessoas que não têm tanta clareza. E eu acredito que a maioria dos seus prospectos, às vezes, não tem tanta clareza. Mas uma das coisas que eu sempre falo com elas eu falo coisas como essa daqui, tá? Fulano, deixa eu te falar. Você já teve um desejo de empreender no teu próprio negócio? Você já teve vontade? Ah, sim. Cara, e por que você não fez isso até hoje? 2 perguntas, presta atenção. Por que tu não fez isso até hoje? E ele vai falar, porque medo, dinheiro, recurso, habilidade, enfim, ela vai falar. Geralmente as pessoas respondem medo, dinheiro
né, eu ainda não tive segurança de qual negócio fazer. E aí eu entro na sequência e falo o seguinte, falo, cara, pô, que legal, deixa eu te falar, eu sou empresário, eu tenho 5 CNPJs, e eu empreendo, né, desde os meus 18 anos de idade. Com 19 eu montei meu primeiro CNPJ, com 16 anos que eu tenho CNPJ. E sabe o que eu vi ao longo de todo esse tempo empreendendo, tendo negócios, funcionários, é que aqueles dados do IBGE, né, eles estão bem certos assim, né? A maior parte dos negócios, eles quebram nos primeiros anos. E quando o negócio quebra, nossa, ele machuca bastante seu CPF. Então, se tem um conselho que eu posso te dar, se você não empreende, né, nunca empreendeu, ou se você já empreendeu, você sabe o que, com bastante clareza do que eu estou falando, é que, cara, é muito difícil você começar algum tipo de negócio em que você tenha uma, um baixíssimo risco, uma alta probabilidade de escala desse negócio. Então, um baixíssimo risco, muita margem e probabilidade de escala. Presta atenção, são três coisas. Baixo risco, né, ainda poderia colocar aqui baixo investimento, mas ainda nem falei com ela de baixo investimento. Baixo risco, é, alta probabilidade de escala, alta probabilidade de escala e qual que foi o outro que eu falei, meu Deus, agora fugiu aqui. É, alta, não, vou perguntar o chat, vou perguntar a ajuda dos universitários aqui, peraí. Qual que foi a última que eu falei? É melhor fazer no início, cara. Eu gosto de fazer no início da apresentação, para alinhar a expectativa, tá? Para alinhar a expectativa. Então, eu sempre alinho essa expectativa no início. Sempre, sempre, sempre. Então, baixo risco, alta probabilidade de escala, e o que, que eu falei? Não, agora fugiu. Mas enfim, alguém vai lembrar aí. Aí eu sempre faço essa pergunta para ela. Por quê? Porque aí eu vou ter uma clareza de que, cara, ela realmente está disposta, ela entende o que é o jogo do empreendedorismo, ela entende o que é negócio, ela entende o que é negócio, investimento, cara, você tomar risco, ela entende essa dinâmica. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque esses dias eu dei um plano para um cara, e o cara ele trabalha para uma empresa de energia. Ele é assalariado de uma empresa de energia. Presta atenção nessa história. E aí ele é assalariado de uma empresa de energia. E eu comecei a dar o plano para ele, ele não era um contato meu, ele era um contato de um direto meu. Comecei a dar o plano para ele, e eu tava explicando, e ele falou, cara, deixa eu te falar, cara, esse negócio é interessante. Mas deixa eu te falar, tem como você segurar meu salário 2 meses? Porque aí eu consigo vir trabalhar com você. Cara, aí ele começou a falar coisas desse tipo. Ele falou, cara, então lá na empresa, pô, assim, o bom lá é que né, eu tenho a férias. Como é que funciona as férias aqui? Cara, na hora que ele começou a falar essas coisas, eu falei assim, deixa eu te falar. Aí eu parei a apresentação, porque eu tinha entendido, né, que ele já tinha entendido que era um negócio de empreender. Aí eu paro a apresentação, falo com ele, deixa eu te falar, cara, antes de falar de iGreen, eu tô vendo que eu te preciso falar com você sobre negócio. Cara, se você está sentado aqui na minha frente, muito provavelmente porque você está desgostoso com o que você está vivendo na sua empresa, sim ou não? Ou, cara, você está vivendo a vida dos sonhos aí trabalhando de empregado para essa empresa. Aí ele, não, pô, realmente, tal, tô procurando outras coisas, tal. Eu falei, enfim. Falei, beleza, cara, e por que você não empreendeu até hoje? Ele me falou que já tinha empreendido, já tinha montado negócio, tal. Eu falei, cara, é mesmo, e os negócios deram certo ou deram errado? Ah, deram errado, né? Você já sabia que deram errado, senão ele estava trabalhando de empregado, né? Não, deu errado por causa disso, não sei o quê, mercado difícil. Falei, cara, pois é. Mas deixa eu te falar, você sabia que, cara, é impossível você realmente é, criar liberdade e enriquecer de verdade, assim. Não é impossível, mas é bem provável, né? Você conseguir enriquecer e criar liberdade de verdade. Se você não tomar risco, cara, você entende que você tem que tomar risco? Ele fala, cara, então, veja bem, eu entendo, mas aqui é diferente e tal. Eu falei, não, pô, você não entendeu. Ele tá 2 anos trabalhando na empresa. Eu falei, você tá 2 anos trabalhando na sua empresa. Se você parar de vender hoje, quanto você tem de renda desse negócio? Ah, nada. Eu falei, pois é, cara, se eu parar de trabalhar hoje, eu tenho renda desse negócio. Eu não vou nem te falar da minha carteira de clientes indireta, eu vou te falar só da minha carteira de clientes pessoal. Porque da minha carteira de clientes pessoal, hoje eu tenho mais ou menos R$ 2.000 de renda. R$ 2.000 de renda. Mais de um salário mínimo. Eu não falo da minha carteira indireta, por quê? Porque vai assustar a pessoa, né? Eu falo aqui nos treinamentos, quanto é que eu faço e tal, mas eu não fico falando isso para os prospectos, né? Você não vai me ver falando que eu ganho para os prospectos. É muito raro. A não ser que seja alguém muito, né, que precisa mesmo de um colchão de orelha ali, né? De dar uma carteirada nele, né? Mas é muito raro eu fazer isso, muito raro. Porque eu acho, né, enfim, não soa bem, né? E no real, cara, a pessoa, ela não tá. Quando eu falo para ela de fazer 2, 4, 5, 10 mil, isso já é extremamente relevante, né? Para 99% das pessoas. Então, aí eu peguei e falei isso com ele. E eu comecei a, entende, dar um choque de realidade nele. Eu falei, cara, aqui você não vai ter 13º. Irmão, deixa eu te falar, eu trabalho sábado, domingo, feriado. Mas, irmão, eu trabalho o dia que eu quiser, se eu quiser, né, realmente falar, cara, hoje eu não vou trabalhar. Então, deixa eu te falar, no último mês, eu levei né, na última semana, eu levei meus filhos, a gente ficou 3 dias num parque, em um hotel, né, aqui na minha região, cara, um hotel incrível e tal, e não, hoje mesmo, até pegando um gancho aqui, né, todo dia eu oro com os meus filhos, né, e aí antes da live aqui um pouquinho, eu fui ali orar com os meus filhos, antes deles dormirem, e aí o Noah, né,
o meu mais novo, ele tem 2 anos de idade, né? Aí Papai do céu, tem 2 semanas que a gente foi nessa viagem, tá? Tem mais de 2 semanas, eu acho que já tem 3. Aí ele, Papai do céu, muito obrigado, Papai do céu, pelo hotel, pela piscina, pelo mar. Cara, tem quase 3 semanas essa viagem. Até hoje ele tá agradecendo ao Papai do céu pela viagem. O tanto que isso é marcante para a criança, o tanto que isso foi especial na vida dele. Tinha um tempão que ele estava me pedindo para conhecer o mar. Olha o quanto que isso foi especial na vida dele. E aí, cara, eu tenho que escutar um bendito homem frouxo da peste vem me falar que ganha R$ 2.000 por mês, 3.000 e tá feliz. Pô, tá de sacanagem comigo, velho. Você tá querendo continuar nessa vida aí, pô? Você tá querendo outro salário de 2.000? Você acha mesmo que é isso que vai mudar a sua vida, pô? Entende, cara? Eu fico louco quando eu escuto as coisas daí. Eu fico louco, louco, louco. Isso me deixa louco. Eu falo, velho, que miséria de pai que essas crianças vão ter, velho. Que Zé Ruela da peste que botaram nessa sociedade aí, que ele acha que dinheiro é ganhar 2, 3 mil, que não dá para pagar as contas, né? Cara, que loucura é essa, pô? E eu falo com ele cara, tô te falando de um negócio que você não vai correr risco, que você vai poder trabalhar no tempo, né, no seu horário, que você vai poder se alavancar absurdamente. E, cara, tu tá me falando que o negócio não faz sentido, que o negócio tem que ter salário fixo, entende? Então, pô, tá de sacanagem comigo. Então, essa expectativa, esse alinhamento de expectativa, você tem que fazer no início da apresentação. Porque não adianta a gente ter o melhor negócio do mundo se a pessoa tá com cabeça de CL-treta. É o CL-treta. Ele é CLT e ele acha que a melhor coisa do mundo que inventaram foi a CLT. Ele acha que CLT é o negócio mais incrível do planeta, né? Que nossa, graças a Deus, né? Tem a CLT. Senão, meu Deus, eu não ia ter férias, eu não ia ter 13º, né? Meu Deus do céu, né? Imagina isso. Cara, é loucura, entende, pô? Ele acha que ele realmente vai enriquecer trabalhando 8 horas por dia, pô. Ele realmente acha que as pessoas enriquecem trabalhando 8 horas por dia, pô. É assim que ele acredita, entende? Ele acha que é um desrespeito. Você já viu esses dias, né, teve aquela questão, movimentação lá no Instagram, já acabou, graças a Deus, né? Mas, cara, é um absurdo a pessoa ter que trabalhar né, sábado também. Nossa, não, pelo amor de Deus, 44 horas, não, a gente aqui bloquear, só poderia trabalhar 40 horas na semana. Cara, se a pessoa quer trabalhar 40 horas na semana, ela arranja um emprego que trabalha 40 horas na semana. É simples assim. Se você quiser trabalhar 30 horas na semana, arranja um emprego que trabalha 30. Se quiser só trabalhar na parte da manhã, vai ter um emprego que vai trabalhar só na parte da manhã. Se não quiser trabalhar, você não precisa, né? Trabalhar também, né? Vai que tem o bendito lá dos bolsos, não sei o quê. Mas, cara, entende? Cara, você não vai enriquecer trabalhando 40 horas por semana, meu filho. Minha filha, você não vai, entende? Esquece isso, cara, esquece essa doideira, entendeu? Se você viver essa rotina que eu vivo aqui, você vai falar, velho, que doideira é essa daqui, pô? Aí, meu Deus do céu. A gente usufrui bastante, mas a gente rala pra cacete pra construir um resultado grande. Pra cacete, entende? Então, é isso, né? As pessoas olham o recorte do Instagram, elas falam, ó, cara, você acha mesmo que eu vou ficar postando no Instagram que eu faço 8 reuniões por dia? Cara, o cara vai olhar e falar, meu Deus do céu, eu não quero essa vida pra mim, não, pô. Eu nem tenho tempo pra fazer esse tanto de reunião. Entende? É isso que ela vai pensar. Eu nem tenho tempo pra fazer esse tanto de reunião. Eu não vou entrar nesse negócio, não. Pra quê? Eu não vou ter resultado, não dá pra fazer esse tanto de reunião. Ela não entende essa dinâmica, entende? Então, né, inclusive quem chegou aí há uma semana, eu já tô dando um susto aí, mas, cara, bem-vindo à realidade, entende? Se você for dar só uma reuniãozinha por semana, tá ótimo, você vai crescer. Mas, cara, né, talvez daqui 3 anos você chega a sênior, né? Então, perdão, mas, cara, tem que ser sincero contigo, tem que falar a verdade. Porque não dá pra, pô, tudo ralar, né? Eu tô aqui dando plano pra cacete e o abençoado acha que, né, vai crescer porque, né, fala com uma pessoa por dia, né? Enfim, falei com 113 hoje, ele fala com uma e fala, nossa, hoje foi bem pesado, né? Hoje eu falei com, nossa, hoje eu mandei 3 mensagens no WhatsApp. Vai dar certo, né? Cara, não dá para ser torcedor, né? Enfim, vamos lá, volta aqui. Então, qual que é o poder dessa campanha? 50 clientes, R$ 6.200. E aí, presta atenção, 100 clientes, a pessoa vai colocar mais de R$ 12.000 no bolso, pelo menos, pelo menos. Só que, presta atenção, lembra que eu falei há 2 anos, quem colocar 100 clientes ganhava uma cabine de cruzeiro? Esse mês agora, a pessoa ganha cabine de cruzeiro e ainda bota R$ 12.000 no bolso. Cara, você tem noção? Sabe quanto que é a cabine do cruzeiro? É R$ 6.500. A cabine do cruzeiro são R$ 6.500. É como se a pessoa estivesse fazendo R$ 19.000 em um único mês para colocar 100 clientes. E, cara, desculpa, eu sei que não é fácil colocar 100 clientes, mas é possível. Porque todo mês tem gente que coloca 100 clientes. Se você olhar no mês passado, teve gente que colocou 100 clientes. Então, por que você não consegue? Por que não pode ser você? Não, entende? Não tem. Na minha cabeça não entra, cara. Se você falar, cara, eu vou colocar, cara, não tem como. É só se você fazer os números. O cara fala, cara, eu vou virar. A pessoa falou, olhou para mim, sorriu, eu vou falar de Airbnb com ela. Eu quero ver se você não bota esses clientes. Entende? Passou perto de você, respirou, tá com o coração batendo, fala com ela de Airbnb. Quero ver se você não bota 100 clientes.
Cada cliente que você coloca, você pede 30 indicações e não larga do pé da pessoa até ela te passar essas 30 indicações. E fala com todos esses e vai pedir mais indicações e mais indicações. Eu quero ver se você não bota 100 clientes. Cara, você bota, só que você não tá decidido a fazer isso, pô. Você não tomou uma decisão. Entende? É uma questão de decisão, pô. É uma questão de decisão. Não dá, velho. Não dá pra você continuar brincando, sabe? Não dá, pô. Não dá, não dá. É doideira. Então, eu queria falar sobre essas promoções aqui, porque isso aqui para mim, cara, de verdade, não existe, tá? Se colocar 50 clientes, R$ 6.200, colocar 100 clientes, bota R$ 12.000 no bolso e ainda ganha uma cabine de cruzeiro, cara, a gente não tem como você sentar com a pessoa esse mês se ela falar, não, a Green para mim não fez sentido. Não, então larga de mão, né? Porque a pessoa, ela não quer desenvolver nada paralelo ao que ela já faz. É simples assim, tá? Esse é o ponto. E a gente tem uma outra campanha, que é uma campanha de bônus extra aqui, que é o seguinte, né? Então, se você capta, né, um cliente, por exemplo, né, esses estados aqui, tá? Acima de 10 mil quilowatts, entre 10 e 15 mil, você ganha 20% da fatura desse cliente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tem uma pessoa que é um conhecido meu, ele é amigo de um amigo. Ele falou, Felipe, tudo bem? Hoje eu sou integrador solar e eu vi que você trabalha também com energia, geração distribuída. Eu estou com um cliente, cara, que não... Ele está com a conta grande, não dá para ele colocar energia, placa, e eu queria trazer ele para o mercado de GD. Cara, como é que funciona o negócio da Green? Aí eu expliquei para ele, e ele falou, cara, para mim não faz sentido eu ser um licenciado, não. Eu não quero focar nesse negócio. Tá? Eu falei, cara, não tem problema nenhum, faz o seguinte, me manda essa conta aí, a gente vai cadastrar e eu te passo 20% dela. Felipe, mas você vai passar o bônus seu todo? Vou, pô, porque os royalties vão ficar comigo. Entende? O residual vai ficar comigo, a recorrência vai ficar comigo. Então, esse é o tipo de coisa que você pode fazer com amigos, com pessoas estratégicas, enfim, tá? Então, essa é uma outra dica que eu queria te dar. Outra dica, cara, eu tenho certeza que você conhece, né, alguma empresa aí do Mercado Livre, ou tem alguém na tua equipe que conhece alguma empresa do Mercado Livre, eu tenho um amigo que conhece algum amigo do que tem acesso lá a alguma empresa do Mercado Livre. Cara, esse mês você bota R$ 100 só para colocar esse cliente para fazer uma reunião. Cara, você fala, cara, vou colocar um dinheiro no bolso aqui, vou fazer 5 reuniões dessa. Vou bater em 5 pessoas aqui que vão fazer uma reunião dessa. Cara, são R$ 500 no teu bolso, tá? Isso aqui é super interessante. E fez 5 conexões livres, você também ganha uma cabine de cruzeiro. E aqui vem a promoção da telefonia. Então, o que acontece? Só para você entender, no mês passado, cada cliente de telefonia, nisso daqui, estava pagando R$ 20. Esse mês, eles simplesmente aumentaram para R$ 50. R$ 50. Você coloca 5 clientes, recebe 250. Ou seja, você recebe R$ 50 por cliente captado. Cara, o plano de internet custa R$ 54,90. Quanto que eu recebo, Felipe? Você recebe R$ 50, você recebe R$ 50 mais a recorrência que você vai receber depois desse cliente, que é de R$ 7. Se você não está qualificado a nada. Se você é um sênior, você vai receber 8. Gestor, 9, e assim sucessivamente. Então, cara, você vai literalmente receber R$ 50 por cliente captado. Preste atenção que lá mais à frente eu vou te explicar sobre a missão da expansão de telefonia. Como é que ficou forte, tá? Então, cara, assim, esse mês, todos os licenciados que iniciarem, se você tem 5 clientes, se você recebe 5 chips no seu kit, tá? Então, todo novo licenciado, ele recebe 5 chips. Cara, é obrigatório ele conectar esses 5 chips, porque ele literalmente vai conectar 5 chips, né? E vai ter 5 planos praticamente gratuitos. Ele vai pagar R$ 4,90 no plano. Né? E aí ele pode habilitar para ele, para as pessoas, para os parentes próximos, para a esposa, marido, filho, pai, mãe, tio, vizinho, né? Oferecer isso aqui para um amigo, falar, cara, eu pago seu plano e você, né, e vai gastar só R$ 4,90 no mês que vem, ele já recupera isso quando a pessoa pagar a recorrência dela. Enfim, isso daqui está muito, 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 muito forte. Está muito forte mesmo. Tá? Imagina, eu estou falando que a empresa no mês passado estava pagando 100, agora está pagando 250. Né, 150% a mais de aumento no valor da promoção. E se você conecta sem cliente de telefonia, você também ganha uma viagem de cruzeiro. Se você ainda não fez o upgrade de telefonia, nunca teve tão barato fazer o upgrade, R$ 499. Então, o normal é R$ 699. Lá, do período na convenção, a empresa lançou a 599 para quem estava na convenção só. E aí, do nada, eles soltaram essa promoção aqui de 499, válida só para este mês agora, tá? Então, se você não fez, faça. E aí, para quem tem uma equipe já, um conselho, tua planilha da tua equipe, baixa lá no escritório a planilha da tua equipe, eu fiz isso hoje, tá? Baixa lá no escritório a planilha da tua equipe e manda essa informação aqui para todo mundo, porque lá você consegue ver se a pessoa já fez o upgrade da telefonia. Se ela não fez, cara, manda isso aqui e orienta ela a fazer o upgrade agora, porque essa oportunidade vai passar, tá bom? E aí o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Vamos lá, eu vou voltar essa tela. O que acontece? Na iGreen faz
muito pouco sentido você ativar um novo número. Então, é isso que a gente chama de nova ativação, criar um novo número. Por quê? Porque, cara, isso não gera quilowatt nenhum para você, presta atenção. Isso não gera quilowatt nenhum para você. Isso não conta como cliente ativo e não gera quilowatt. Então, cara, isso daqui e nada é a mesma coisa. Ah, tem uma pessoa querendo criar um novo número, Felipe, como é que eu faço? Calma que eu vou te explicar. Mas tá claro isso aqui, ó. Nova ativação, ele não serve para nada. Ah, a pessoa está querendo fazer um novo número comigo. Cara, você vai ganhar R$ 7 recorrente. Beleza. Mas não serve para muita coisa. Se for uma pessoa próxima a você, então o que que conta, Felipe? Conta portabilidade. Presta atenção nisso. Portabilidade. Portabilidade conta. Portabilidade conta. Portabilidade conta. Então, portabilidade conta o quê? Conta 200 kW. Contava 200 kW. Contava 200 kW. Tá? 200 kW via Pix aqui, ó. Só que a portabilidade, não, faltou colocar aqui, vou colocar um quadrinho aqui depois. A portabilidade com cartão, ela conta não 200 kW, ela conta 400, tá? Na próxima tela aqui, mas eu estou desenhando aqui, por quê? Porque, não, acho que fica mais claro, né? Quando tem tabelinha fica mais claro. Eu vou até atualizar essa informação aqui e mandar para todo mundo. Mas a portabilidade no cartão, ela conta não 200 kW, ela conta 400 kW, ela conta o dobro, ela nunca contou 400 kW, ela está contando esse mês. Por isso que eu estou falando, de novo, vamos fazer de junho o melhor mês da história do nosso negócio. Vamos fazer de junho o melhor mês da história do nosso negócio. Cara, a gente está com tudo, as promoções estão prontas, está tudo redondo. Não tem como a gente não bater o recorde dos recordes agora em junho. Não tem como, não tem lógica. Não tem lógica. Então, presta atenção. Felipe, tá, mas, cara, eu tô com uma situação, não dá para fazer nova ativação, não dá para fazer portabilidade. A pessoa, ela quer uma nova ativação. E aí, um conselho, verifica se existe a possibilidade de você pegar um chip lá, novo, de outra operadora, compra para essa pessoa e depois você faz a portabilidade. Né? O corporativo até falou ali que, cara, pode ser que isso daqui não, pode ser não, né? Isso daqui não vai contar. Mas, cara, é melhor você ir por esse caminho e tentar do que ter certeza que não vai funcionar. Porque não faz sentido. Não faz sentido, tá? Abre um número novo em outra operadora, sei lá, na TIM. Você compra um chip lá na TIM, lá, pré-pagozão, bravo. Às vezes você vai tirar isso aqui do seu bolso. Pegou um número, pega esse número e faz a portabilidade para a iGreen. A empresa falou, se for chip novo, não vai contar. Mas, cara, enfim, eu prefiro fazer isso aqui e correr o risco de não contar depois do que simplesmente eu conectar um cliente lá e eu ter certeza que não vai contar. Porque, né, de novo, não faz sentido entre eu ter 100 kW e eu ter 400 kW, pô, não faz sentido, né, eu não trabalhar para eu ter o melhor, tá bom? Então, é isso, beleza? Esse é o toque aí que eu queria dar para vocês. E aí, lembrando que todas as portabilidades que você for fazer, por exemplo, no meu caso, eu tinha um plano corporativo, estavam 4 números no meu CPF. E aí, no caso, se eu fosse migrar todos para a iGreen, ia ser no mesmo CPF. Então, ia contar, né, não ia contar 4 clientes novos, tá? Ia contar 4 clientes que eu ia receber, mas não ia contar 4 portabilidades, né? Então, é mais fácil pegar esses clientes, desmembro eles, cada um com uma conta no CPF de cada um, e depois faço a portabilidade para a iGreen. Então, cuidado. Esse negócio da telefonia, se você for fazer com muita pressa, você pode acabar, né, não ganhando ali enfim, não se beneficiando aqui nessas regrinhas. Como é cheio de regrinhas, é importante você, né, seguir as regrinhas, tá? Claro isso, claro isso, claro isso, beleza? E aí vamos para a parte final aqui, depois eu abro para perguntas e respostas, calma aí, segura. Então, missão para os novos licenciados. Presta atenção nisso aqui, que isso daqui, para mim, mudou o jogo da iGreen. A partir do momento que a gente manter isso aqui como algo, e eu acredito que isso daqui vai virar algo permanente da empresa, cara, isso aqui muda o jogo da iGreen. Muda o jogo da iGreen. Presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção. O que eu estou querendo dizer aqui? Presta atenção. A pessoa iniciou. Esse é um novo licenciado. Ao trazer 5 clientes, se ele traz 5 clientes de conexão Green, ok? De conexão Green, ele vai receber o quê, gente? Vamos lá, vamos ver se você lembra. 5 clientes de conexão Green, você recebe 2% desses clientes, sim? Só que como a gente está com a promoção, você não vai receber 2%, você vai receber 5% desses clientes. Colocando que cada cliente desse tem uma média de 250 kW, você vai receber, sabe quanto? Uma média de R$60. Conectei 5 clientes, eu vou ter mais ou menos 50, R$60 ali de conexão Green, de promoção, de ganho imediato. Só que se eu faço isso, presta atenção, esse slide aqui fui eu que desenhei, eu vou mandar ele no grupo depois desenhar desse jeitinho que eu desenhei. Esse aqui não é o slide oficial. Eu que adicionei essa informação aqui, ó. Então, para a pessoa entender claramente, tá?
Então, se eu faço isso, conecto os meus 5 primeiros clientes, botei 50, 60 reais no bolso. Se eu fizer isso nos meus primeiros 10 dias, eu ganho mais 300 reais. Então, eu ganho 300, eu ganho 60, perdão, mais 300. Felipe, não consegui fazer nos primeiros 10 dias, fiz nos primeiros 30, eu ganho 150. A mais. A mais. Cara, isso é lindo. Isso é lindo. Imagina a pessoa iniciar e você falar, cara, a única coisa que você precisa fazer, a primeira coisa, na verdade, perdão, a única não, a primeira coisa que você precisa fazer nesses próximos 10 dias é conectar 5 clientes. E aí eles podem ser de residenciais de conexão Green ou podem ser de telefonia. Se você fizer com conexão Green, você vai receber uma média de 60 mais 300. Mais 300. Cara, essa não tem nada mais importante do que você bater isso aqui nos primeiros 10 dias, seus 5 primeiros clientes. Fase número 2, ou fase número 2 não, fase número 1, só que com telecom. Aí o jogo começa a ficar super agressivo. Porque com telecom não são 50, 60 reais, 50 reais. São 250 reais. Por quê? Porque paga 50 reais por cliente ao conectar 5 clientes. 50 reais por cliente. Então, Felipe, mas o telecom vai demorar 10 dias para chegar o chip lá na casa da pessoa. Cara, mas ele pode conectar com eSIM. Ele pode usar os chips virtuais, os eSIMs, ok? Ele pode usar os eSIMs. E não tem problema também ele bater primeiro com conexão Green. Né? Se ele bater 5 eSIMs ao longo desse mês, 5 chips ao longo desse mês, 5 telefonias, ele também vai receber mais 250, né? Então, ele vai totalizar 10 500. Mas eu estou falando que, se ele bate com o telecom, são 250 mais 300. Se ele faz isso nos primeiros 10 dias. 550 reais, vou repetir, 550 reais para conectar 5 clientes. 550 reais para conectar 5 clientes em 10 dias. 5 clientes e no kit dele já vem 5 chips. Já vem 5 chips. Pode ser que ele conecte com os chips, pode ser que chegue rápido lá para ele. Eu nem coloco essa expectativa, porque a maioria das vezes vai ser o eSIM. iPhones 11 e acima e Samsung S20 e acima já são eSIM. Não sei se o telefone do meu cliente é eSIM ou é chip. Digita no Google e o Google vai te falar. Beleza? Então, é isso. Às vezes nem o cliente sabe. Então, é importante você pesquisar para ele. Cara, me fala o modelo do seu aparelho. Você dá um Google e fala com o cliente. Então, isso daqui é muita grana. Desculpa, mas isso aqui é muita grana. Cara, se a pessoa pagou, dividiu o kit lá em 12 vezes de 197, ao conectar 5 clientes de telefonia, ela já pagou quase 3 prestações. Quase 3 prestações, conectando 5 clientes. 5 clientes. Isso é muito forte. Cara, não tem como a pessoa falar, cara, esse negócio enfim, não vai, eu vou correr risco esse negócio, não vai dar certo. Cara, não tem como, não tem como, não tem como, tá bom? Segunda fase, presta atenção, segunda fase. Conectei meus 5 clientes, ok? Qual que é o meu próximo passo agora? Agora eu sou um pró, porque eu conectei 5 clientes. O meu próximo passo agora é cadastrar 2 licenciados. Ao cadastrar 2 licenciados, eu recebo 600 reais, porque eu recebo 300 reais por licenciado. Ok? Beleza. Só que, se eu cadastrar estes 2 licenciados nos primeiros 10 dias, eu vou receber, além dos 500, mais 500 reais. Além dos 600, mais 500 reais. Ou seja, vou receber 1.100. Felipe, mas e aqueles 550 que você recebeu lá? Sim, mais aqueles 550, se foi com telefonia. Ou mais 350, se foi com conexão Green. Então, você entende que esses números têm que estar gravados na sua cabeça. Cara, 350 se for com conexão Green nos primeiros 10 dias, se for com telefonia 550, e conectei 2 licenciados nos primeiros 10 dias, 1.100. Se for em 30 dias, 850. É muita grana, é muita grana. Para conectar os 5 primeiros clientes, fazer aqueles 350 ou 1.100 lá nos primeiros 30 dias, nos primeiros 10 dias, é fácil. Aqui, pode ser que a pessoa não consiga fazer 2 licenciados em 10 dias. É bem possível, é bem real. Mas pode ser que não. Mas ainda assim, são 250 reais se ela fizer em 30. E em 30 Ô, irmão, essa promoção aí vale para o Brasil inteiro, essa é nacional, né? nacional, nacional, normal. Que é só a conexão Green que tem os estados, a regra de cada estado. Isso aí, isso aí, isso aí. E o Telecom não tem regra de estado, né? É nacional também. Beleza? Então, é isso. Deu para entender essa lógica aqui? E aí, a fase 3 é o quê? É ajudar os 2 licenciados que você colocou a baterem em pró. Se você ajuda eles a baterem em pró, o que você faz? Se eles fazerem isso em 10 dias, você recebe mais 600 reais. Se você ajudar eles em 30, você recebe mais 300. Cara, em 10 dias é trabalhoso, mas em 30 é muito real.
E se você faz isso em 30, são mais R$ 300. Só que aí vem a melhor parte de todas. Se você faz isso em 30 dias, agora dentro do mês de junho, você vai receber uma licença Connect no valor de R$ 2.000. E aí você pode ativar essa licença para alguém e receber esses R$ 2.000, ao invés da pessoa pagar para a empresa, ela paga na tua conta bancária, ela passa na tua maquininha, ela paga para você. Ah, Felipe, eu não tenho maquininha. Cara, pergunta a sua linha ascendente aí, alguém vai ter, vai dar um jeito de passar essa grana aí, entende? Alguém vai passar essa grana aí. E aí você recebe essa grana. É muita grana. É muita, muita, muita grana, porque se você faz isso, de novo, imagina aqui, vamos supor que você fez em 30 dias. 300 mais 1.100, 1.400, mais, aí pode ser, por exemplo, né, com telefonia, daria 550, dá 1.950, é isso, né? Se eu não sou meio errado, 1.950, mais os 2.000, mais os 2.000. 1.950 mais os 2.000, 3.950. Se ela fizer com conexão green, 3.650. 3.750. Cara, é muita grana. É muita grana, é muita grana, é muita grana, é muita grana, é muita grana. Tá? É muita grana. Então, de novo. E se você colocar 10 diretos pro esse mês, você leva a moto, tá? Então, essa daqui é uma corrida insana. Mas tá aí, vai ter gente que vai bater 10 diretos pro esse mês. No mês passado, né, já tiveram pessoas que colocaram lá, entraram para colocar os 10 diretos pro, enfim, vão bater. Cara, é a mesma coisa esse mês. Então, sempre tem, né, a galera que vai lá e faz. Então, por isso que eu gosto de falar. E, então, esse é um treinamento que eu queria passar para vocês, né, assim. E, de novo, né, linkando com o que eu falei lá. Cara, não adianta, se a gente não fizer os números, tudo isso aqui vai só estar no PowerPoint. Boa- Tudo bem. Felipe? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ok, vamos lá. Boa noite para você. Obrigada por mais um treinamento. Você é incrível, não perca um treinamento seu. Ah, que bom. Você realmente dá um norte muito grande para a gente e eu gostaria de saber o seguinte, eu estou me deparando com algumas situações e eu gostaria de saber, eu sei que você dribla muito bem essa situação, eu gostaria de saber como é que você faria. Tem alguns clientes de valores altos, eu me deparei com um cliente agora, tipo assim, 8.000 quilowatts, e eu fui falar com ele, porque é conexão Green, né? E ele pegou e falou assim para mim, Luciene, tem um conhecido meu que montou uma usina e me ofereceu 18. Então, eu reparei que está acontecendo isso muito. As pessoas estão montando pequenas usinas, estão vendendo aquilo ali, até mesmo eu falo que é para pagar o financiamento da placa, tá tudo bem. Mas como driblar essa situação? Porque são 8.000 quilowatts, 8.000, 9.000, 10.000, e tem gente oferecendo 18, 20, e nós iniciamos com 14. Você oferecer cashback, a visão dele é muito maior para um cashback que é 1% do retorno. Como que você driblaria isso, Felipe? Conta para mim. Legal, Luciane, ótima pergunta, tá? Essa talvez seja uma. No treinamento passado, eu falei sobre as objeções que a gente lida no negócio da Green, e existe essa objeção quando a gente fala de clientes grandes. Então, só para você entender, né, qual que é a minha leitura com relação ao nosso mercado. Nosso mercado é assim: imagina assim, clientes acima de 2.000, 3.000 quilowatts, vai depender um pouquinho da região, existe um mar. E clientes abaixo desse, existe outro mar. Tem um livro que chama Estratégia do Oceano Azul. E ele fala, cara, por exemplo, né, o Cirque du Soleil, ele nada no Oceano Azul. Por quê? Porque ele não tem concorrente, ele pode cobrar o preço, o ticket que ele quiser. A Disney, ele não tem concorrente, ele cobra o ticket que ele quiser. Então, quando a gente fala de Oceano Azul, cara, não tem concorrência. Então, o que eu vejo dentro do negócio da Green? Quando a gente pega 3.000 quilowatts para baixo, 2.000 quilowatts para baixo, a gente está nadando no Oceano Azul, a gente não tem concorrência. Por quê? Porque essas pequenas usinas, ou esses outros players que atuam dentro do nosso setor, eles não chegam nos pequenos clientes. Acho que eu travei aqui, né? Vale, velho. Voltei? Agora voltou. Voltei. Agora voltou. Onde é que eu parei? Você parou no 2.000 Oceano pra Azul baixo, para quem de 2.000 para 3.000 para baixo, que foi o que Pronto. deu aqui para mim. Maravilha. Então, clientes de 2.000 para baixo, a gente está no Oceano Azul, a gente não tem concorrência. Agora, esses pequenos, né, essas pequenas usinas e até outras empresas concorrentes nossas, elas não atacam esses clientes, porque elas não têm braço para chegar nesses clientes, elas não têm estratégia, não têm braço, não têm capilaridade suficiente. Quando a gente vai para esses clientes maiores, a gente vai encontrar esse tipo de desafio, que é uma guerra de preço. Então, o que a gente tem que entender cara, energia é uma commodity, então né, a margem é basicamente a mesma para todo mundo. E aí vem, se a margem é basicamente a mesma, como é que a gente compete com esses players? Primeiro, minha dica, sempre pense no Oceano Azul, em trabalhar mais no Oceano Azul. Tem esse oceano, né, que ele é vermelho, que dá para a gente disputar? Tem. Geralmente, nesses clientes, são dois, você não tem muito caminho, tá? Mas o caminho inicial é o do cashback, que você falou. Segundo caminho, se o cliente tem mais imóveis, é você ofertar para ele, por exemplo, eu peguei um cliente esses dias que ele tinha 15 lojas,
E aí 15 lojas dele me dariam uma comissão de 10% sobre as 15 lojas, né? Inclusive agora daria 15%, né, com a promoção de junho. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou voltar os 15% para você, pra gente fechar. Então eu voltaria aqueles 15% que eu ganho de bonificação para fechar. E aí o meu desconto ele aumenta bastante quando eu volto, né, esse valor para ele, entendeu? Imagina que eu recebo 15%, né, se ele fecha comigo 15 imóveis. Isso volta bastante. A mesma coisa se ele volta, por exemplo, 8 mil quilowatts. E aí a gente fala assim, ó, vamos arrancar desse cliente, só um exemplo, tá? Vou arrancar desse cliente aqui 9 clientes da base dele. Ele vai me passar 9 clientes que eu vou trabalhar, né? De relação de clientes, de amigos, de familiares. Eu vou me comprometer com ele eu vou voltar para ele, fechando 10 clientes, eu volto 10% do que eu fechar. Ou seja, eu vou fechar mais ou menos 10 mil quilowatts, porque ele tem 8 mais os outros 9 clientes, jogando a conta rápida aqui. Então eu vou voltar para ele R$1.000. Cara, R$1.000 já na conta em 12 meses, isso já dá um percentual a mais. Então você tem que ir jogando esses números para, de alguma forma, né, mostrar para o cliente que faz sentido ele fechar com você. Mas, de novo, ainda assim, não é simples a gente trabalhar nesses clientes. Qual que é a minha visão para você, tá? O que a gente tem que entender? E você falou assim, poxa, mas eu acho que tá mais comum as pessoas investirem em usinas e venderem essa energia. Só que as operações que são montadas hoje, elas entram em um custo que as operações montadas antes da lei 14.300, elas não têm. Então, toda energia que você produz hoje, que você manda para a rede, você paga imposto sobre isso. As usinas que foram montadas antes da entrada da lei em vigor, elas não pagam essa taxa, né, que a gente chama taxa do fio B. Então, elas não pagam esse imposto. Então, são operações muito mais saudáveis. E praticamente todas as usinas que a gente opera são usinas antes 14.300. Essas operações, né, muitas dessas operações novas vão ser pós e elas vão ter um custo maior operacional, tá? Exatamente, são as GD1 e GD2, né, que a gente fala. O Jorge colocou ali. Então, Luciene, e um outro ponto presta atenção no que eu vou te falar. Todas essas, igual você falou, né, você deu até um exemplo claro. Nossa, mas tem um amigo meu que montou uma usina. Pensa assim, uma usina para atender, né, uma usina de, sei lá, quando as pessoas se juntam ali e fazem um investimento em conjunto. E aí elas investem lá R$1 milhão. Pô, vou construir uma usina aqui, vou construir uma usina de 1 milhão. Essa usina de 1 milhão, ela vai ter uma capacidade, fazendo conta grossa aqui, tá? Mas ela vai ter uma capacidade de captar, tipo, 100 clientes. Sabe, não é muito cliente. Quando a gente pensa na nossa cidade, na nossa realidade de cidade, na população que a gente atende e tudo mais, né, e na verdade, nem precisa pensar em cidade para pensar de forma mais macro, né, porque a gente pode atender, né, todas as vezes as cidades do estado, essa usina, uma hora ela vai encher, Luciano. Então, esses 100 clientes dela, uma hora ela vai captar. E aí, na hora que ela captar esses 100 clientes, já era, acabou. Ela não vai captar mais cliente, porque ela não tem como atender outros clientes. Ela precisa, né, dessa planta solar para ela conseguir atender. Então, o que eu sempre olho é isso. Falo que, poxa, né, beleza, esse cliente tem outra proposta na mesa, então paciência. Agora, um outro ponto só para outro ponto aqui. À medida que a gente vai aumentando, porque a iGreen é a melhor plataforma para essas empresas venderem energia. Entre aspas, venderem, porque não existe venda, né? Coloca entre aspas aí, tá? Mas é a melhor forma da gente distribuir essa energia. O que aconteceu, Luciane, em Minas Gerais? Em Minas Gerais, durante muito tempo, a gente trabalhou dando 10% e o mercado moendo. 14, 16, 18, 20, concorrente moendo. Chegou um momento que a gente está com uma operação mais robusta, muita gente construiu usina em Minas, a gente virou o grande play em Minas, foi o primeiro estado que a gente começou a operar, então a gente virou uma referência grande. Todo mundo quer que a gente venda energia para eles em Minas agora. E aí o que a gente começou a falar? Eu vendo. Só que para eu vender, você vai ter que me oferecer um percentual maior para eu poder, né, ser mais competitivo no mercado. E aí em Minas hoje a gente dá 10% de desconto, 16%, 24% e até 28% de desconto. Eu perdi cliente de 50 mil que estava na minha mesa, porque uma empresa concorrente minha deu 21 e eu não consegui cobrir. Hoje eu cobriria com 28. Isso tem 6 meses, entende? Então, inclusive eu tenho que voltar nesse cliente, né? Ele deve estar amarrado no contrato de fidelidade de um ano, mas eu tenho que voltar nele. Então, você entende que a gente começou que a gente fala, né, tombar cliente ali em Minas, e a gente está tombando muito cliente em Minas. Isso vai acontecer nos outros estados também, porque, de novo, como a iGreen é a melhor plataforma para essas empresas, à medida que a gente vai aumentando essa capacidade energética, a gente vai sendo mais competitivo. E aí, né, a gente vai tendo essa possibilidade de ter mais desconto, enfim. Então, essa é a minha visão, assim, com relação ao futuro. Eu não sei se eu te respondi, falei bastante aqui, mas para passar uma visão bem macro, assim, mas se tiver, né, não tiver te respondido, pode falar que eu... Felipe, posso só fazer um adendo rapidinho? É aquela questão de, igual você falou, deixa na mesa, né? Olha, você vai, eu estou aqui, você mantém aquele canal estreito e por alguma eventualidade ele volta. E aí você aplica o teu amor ao próximo. E você guarda o telefone e o nome daquilo na tua carteira. Guinho, posso tentar complementar um pouquinho o que o Felipe te falou? Uma outra dica que eu te daria realmente, por questão de desconto, talvez vai ser difícil tu entrar nessa briga. Mas se é um cliente de 8 mil kW, provavelmente ou ele tem uma clientela grande, ou ele tem um grande número de funcionários. Ou os dois, por que não?
né? E aí tu poderia falar para ele, combinar com ele, ó, uma vez na semana eu venho aqui, uma vez a cada 15 dias eu venho aqui e ofereço tal benefício para os seus clientes. E ofereço tal benefício para os seus funcionários. Porque essa empresa, eu duvido que ele tem capacidade para suprir toda a tua demanda de cliente, toda a tua demanda de funcionário. E o melhor, você pode mapear algumas empresas, por exemplo, não sei que tamanho que é a cidade, mas tu pode mapear uma empresa ou outra forte na cidade e cadastrar ela no clube certo. Imagina você ter um salão de beleza, você ter isso, porque é possível isso, não sei se todo mundo tem acesso a essa informação. É possível você cadastrar empresas no clube certo e não é tão burocrático assim, é simples. Imagina você cadastrar um salão de beleza top na cidade no clube certo, um posto de gasolina, sabe, uma farmácia mais próxima ali, e você falar isso para ele. Cara, eu não consigo te oferecer 18, 20, eu te ofereço apenas 10, que seja, mas eu consigo oferecer um desconto na farmácia para os seus funcionários, consigo oferecer um salão de beleza para os seus clientes, sabe? Que querendo ou não, se ele for pôr na ponta do lápis ali, tu tá agregando muito mais valor a ele do que esse cara que simplesmente vai cadastrar ele ali e vai sumir, sabe? Você vai estar presente com ele ali, é bom, porque você usufrui da lista dele, que ele vai ter o maior prazer de deixar você conversar com os funcionários. Você pode montar alguma estruturazinha ali para conversar com os clientes dele. Então, para você é muito bom que você usufrui da lista dele. Para ele é bom, porque ele vai ver que você está sendo prestativo e gerando uma experiência para o negócio dele. E vai ter pessoas que, se for um negócio comercial ali, que vai começar a frequentar o negócio dele por ser uma padaria que oferece desconto na conta de luz. Sabe? As pessoas falam assim, pô, ao invés de eu comprar pão aqui, eu vou lá na padaria que oferece desconto de luz só para saber que jeito que é esse desconto, sabe? Então tu pode mais ou menos ir nessa linha de raciocínio com ele, gerando mais benefícios. E não só no teu baixo desconto ou não só no cashback. Porque quando você fala cashback, 1% só, 2% só, acaba sendo um pouco na mentalidade dele. Mas quando você fala que você vai fazer um trabalho para ele, levando desconto para os funcionários, para os clientes, tu pode fazer um trabalho rapidinho ali relacionado ao clube certo e agregar mais empresas parceiras ali, tenho certeza que você vai agregar bem mais valor no teu aí e acredito que você possa ganhar desse outro concorrente. Fechou? Boa. Leandrão, você ia complementar aí? Obrigado, Rony. Oi, não, só dois detalhezinhos. Pelo que ela falou dessa questão, eu pego muitos casos aqui, são pessoas físicas construindo as usinas e querendo vender essa energia. Isso é ilegal, né? E às vezes oferece assim, 18, 20% de desconto de forma ilegal. Isso aí é uma coisa que você pode jogar também pro dono da empresa e falar, ó, isso daí é contrato de gaveta, não existe isso daí. Então tem que saber certinho essa questão. Já peguei 2 clientes que estavam com contrato de gaveta e vão falar assim, não é válido, né? Na justiça, a concessionária pegar a multa é 1000 vezes pior do que o real que ele está oferecendo, o desconto real que ele está oferecendo. Entendeu? E Esse argumento é bom, hein? Isso é bom, viu? Pô, tem um açougue aqui, o cara falou, não, já me ofereceram 30%, eu não quis. Eu falei, não tem como, cara, te oferecendo esses 30%. Só se foi legal mesmo, tá? Ele foi ver, realmente, o cara tá construindo, ia trocar a titularidade dele, fazer uma coisa lá. Eu falei, vai, deixa a Electro aqui pegar pra você ver o que vai acontecer. Tipo assim, o cara abriu o zoião, regalou o zoião. Não tem, cara, o pessoal quer fazer isso, quer vender, mas não tá aberto o mercado, como eles vão vender? Deixa eu explicar aqui, Leandro, ver se foi isso que você quis dizer para a galera entender, né? Que não sei se ficou claro para todo mundo. O que acontece, né? Imagina, na nossa modalidade, a gente tem uma operação jurídica por trás, né? Para que a gente consiga atuar com a geração distribuída de energia, com essa modalidade, a gente cria cooperativas de crédito de energia, um instrumento jurídico, é uma constituição por parte, né, consórcios de energia, consórcio de crédito de energia, cooperativas de crédito, associações, enfim. Então tem toda uma questão, né, jurídica ali por trás que fundamenta essa operação. O que a maioria das vezes essas pequenas usinas estão fazendo é o quê? Cara, vamos fazer o seguinte, coloca o nome aí da tua loja, a conta da tua loja aí no meu nome, e aí eu peço para compensar crédito da minha casa para você, ou da minha empresa para você. E aí eu vou te cobrar isso. Então, isso não pode. O que a lei permite eu posso compensar crédito naquilo que esteja no meu mesmo CPF, meu CNPJ, mas isso é uma operação feita em baixa escala. É você beneficiando você mesmo, né? Você beneficiando né, uma operação familiar, vamos dizer assim, esse é o termo, né? Uma operação familiar. Esse não é o objetivo final, né? Você sair fazendo dinheiro com isso, entende? Então, se ele fosse para fazer dinheiro, ele pode, mas aí ele iria ter que né, fazer essa adaptação jurídica, criar toda essa estrutura jurídica. E a maioria das vezes essas empresas não têm essa estrutura jurídica por trás. Então, inclusive, pegando o gancho do Leandro, eu falaria, cara, então, mas você viu o contrato? Você tem certeza disso daí? Se isso daí não é ilegal? Porque, cara, o que a gente está falando aqui é de uma operação né, que tem toda uma regulamentação por trás. E, cara, né, aí você pode até falar, né? Cara, eu já dei uma estudada sobre isso. Se a casa cair, pode sobrar para você. Então, é bom, né? Esse argumento aí é muito bom, Leandro. Muito bom. Ele não tem respaldo de cobrar. Se o cara não injetar para ele não pode cobrar do cara. Exato. E se ele não pagar o cara não pode acionar ele. Porque ele não tem. Os dois desamparados.
Exato, exato. Isso aqui é uma matéria, né, da Valor Econômico ali. Isso aqui é uma matéria, aqui não tá, daqui, ó, Ainda 2024, não está compartilhado. Oi? Ainda não está compartilhado sua tela. Não tá? Tá sim, Não. tá sim, A gente tava assim. Tava tá sim. sim. Tá. Então é por causa que o celular seu, que você tá na tela, tem que jogar pro lado aí, se você estiver pelo celular. Acontece isso, acontece. Acontece. Então, olha só, isso aqui é uma matéria de 23 e 24 de novembro de 2024. Olha aqui, debenturistas da 2W se mobilizam. Investidores tentam influenciar a reestruturação da empresa de energia. Credit Suisse estruturou o papel e pagou em fundo e agora com as cotas estão marcadas a zero. Presta atenção nisso aqui, cotas marcadas a zero. Olha isso aqui. Aí, aqui no meio, vai ter essa matéria aqui, ó. Presta atenção. Um dos cotistas do fundo que conversou com o Valor na condição de anonimato disse que a situação financeira da empresa foi apresentada aos investidores apenas em maio deste ano, quando o representante do fundo passou a procurar os cotistas. Em meio a esse processo, a cota da 2W no fundo foi marcada a zero, ou seja, a expectativa de perda total dos valores investidos. Em 2021, a empresa captou 400 milhões de reais dos debenturistas. Os 600 milhões se referem ao valor atualizado. A companhia foi avaliada em 2,7 bilhões. Então, olha o que essa empresa fez. Essa empresa foi uma empresa que operou o Mercado Livre. Ela entrou em 2021 no mercado, saiu falando que ia dar 35% de desconto, 40%, 45% de desconto, criou uma carteira de clientes, não estava ainda injetando energia nenhuma para cliente, fornecendo. Para ela fazer essa operação, ela captou uma grana, ela falou, ó, cara, eu tenho aqui, enfim, né, milhares de clientes aqui que eu vou conseguir, que eu captei. Eu tenho essa carteira em mãos. Agora, é só a gente fornecer energia para esses clientes. Aí ela foi lá, captou 400 milhões do mercado para construir, para dar estrutura, para atender esses clientes e, né, foi na época avaliado em 2,7 bilhões, né, então todo investidor lá falando, nossa, fizemos um negócio da China, né, investimos numa empresa e tal, e aí a empresa simplesmente sumiu com o dinheiro, ela deu um golpe, ela sumiu com os 400 milhões de reais. Entende? Então, por que eu tô te falando isso? Porque, cara, isso aconteceu já e vai acontecer cada vez mais vezes dentro desse mercado. E as pessoas têm que tomar cuidado. Então, cara, quando a gente fala, pô, você tá com a Comerc, uma empresa de 20 anos, que não tem nenhum chamado Reclame Aqui. Você tá com a Vibra, uma empresa cotada na Bolsa de Valores, essa quinta maior CNPJ do Brasil. Você tá na iGreen, que tem 150 mil clientes ativos, recebendo desconto, cara, desculpa, mas tem muito peso. E às vezes os clientes não têm essa clareza que a gente tem, e a gente precisa passar essa clareza para eles. Tá? Então, essas informações que eu estou passando aqui, e é por isso que às vezes, né, aí de novo, voltando lá no começo da apresentação, pô, eu estou há 3 anos no negócio da iGreen, então eu tenho uma crença hoje no negócio muito grande, por isso que eu coloco tanta energia. É por isso que eu coloco tanta energia no negócio, porque a minha visão é muito clara, a crença que eu tenho no negócio é muito clara, entende? E aí você precisa ir pegando essas informações, coletando esses treinamentos, para ir se alimentando, falando, cara, tô entendendo, tô enxergando o que o Felipe tá enxergando, né? Então, vou colocar energia também. Mas é isso, galera. Pô, hoje foi extenso pra caramba, hein? Hoje foi extenso.